Esse hino que a gente viu agora, a composição do irmão Ananias, né, tem tudo a ver com o Salmo 62, que nós estamos estudando. Então, abre a sua Bíblia, o Salmo 62. Né? Acho que a expressão mais forte do que ouvimos agora é: estou bem guardado em tuas mãos, como um filhote no ninho. Né? E Davi sabia disso, por isso a esperança de Davi estava no Senhor. Ele era, para Davi, Deus era a sua única esperança, sua maior certeza de salvação. Irmãos, o que nós já vimos até agora? Em primeiro lugar, nós vimos Davi conversando ou falando, né? Ele fala com a sua alma, ele fala com os seus inimigos, depois torna a falar com a sua alma, fala com Deus, né? Fala com o povo e depois ele encerra falando com Deus. Ele fala pra caramba, né? Fala bem, né? Com diversas pessoas aqui, com diversas formas, com diversos grupos de pessoas, não é? Mas o que nós já vimos aqui? Em primeiro lugar, Davi vai dizer que a única fonte de esperança é o Senhor. Ele vai dizer assim: somente em Deus, ó minha alma, somente em Deus. Ele vai dizer também que a única forma de esperar é silenciosa, espera silenciosa, é aquela espera confiante. Ele vai dizer que espera em Deus de forma silenciosa, porque Deus é o autor da salvação, dele vem a minha salvação. E no versículo 2, ele vai dizer que devido a Deus ser a sua salvação, ele não será muito abalado. Só ele é minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Então, é isso aí, ele conversando com a própria alma. Depois ele vai conversar com os seus inimigos. Inimigos cruéis, uma crueldade sem causa. Olha o versículo 3. Até quando acometereis vós um homem? Inimigos cruéis, irmãos, uma crueldade sem pausa. Até quando? Uma crueldade unânime. Todos os inimigos se juntaram contra Davi ali, não é? Para oprimir Davi, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair. Eu realmente creio que aqui Davi estava já numa idade mais avançada. Ou então você pode pensar assim, numa situação de muita fragilidade. Sabe aquela história do lobo mau? Em que tem aquela cabana, a primeira cabana era de quê? De palha. O que ele faz? Cai, né? E veio de madeira, hein? Cai. Então Davi estava como se fosse aquela cabana de palha e os lobos ferozes, né? Que eram seus inimigos lá, fazendo força para cair, aproveitando a fragilidade do servo. Versículo 4, ele vai dizer: só pensam em derrubá-lo, né? Da sua dignidade. E uma crueldade vem fingida, olha só. Na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Isso são os inimigos de Davi. Falava bem, mas lá no interior odiava, detestava, ou então esperava Davi virar as costas para falar mal dele, né? E essas eram características dos inimigos de Davi. Depois de falar com os inimigos, ele falou com a sua alma, falou com os inimigos, ele volta a falar com a sua alma de novo, dizendo: Deus é a única fonte de esperança. Olha o versículo 5. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Sim, dá para perceber que é igual ao versículo 1, porque dele vem a minha esperança. A única diferença é que no versículo 1 diz: porque dele vem a minha
salvação. A única esperança para escapar dos inimigos era o Senhor. Já pensou se não tivesse o Senhor? Ele vai dizer que o Senhor é a única fonte de esperança, que o Senhor é a única esperança, versículo 6. Só Ele, aí a ênfase, só Ele é a minha rocha, a minha salvação. Olha, 3 coisas: minha rocha, minha salvação, meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. E os irmãos se lembram quando eu falei sobre esse versículo? No versículo 2, ele vai, no final do versículo 2, vai dizer assim, passa para mim, por favor: não serei muito abalado. Aí, o versículo 6, ele repete, só Ele é minha rocha, minha salvação, meu alto refúgio, não serei jamais abalado. Por que isso? Porque a confiança de Davi foi aumentando. Conforme ele foi refletindo, conforme ele foi cantando ao Senhor, conforme ele foi falando consigo mesmo, falando aos inimigos, e ele voltou a falar consigo mesmo, ele teve a sua confiança aumentada. Por isso que ele sai de não serei muito abalado para serei jamais abalado. Essa ideia. Nós vimos também, irmãos, no versículo 7, Deus também como única fonte de salvação. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu forte refúgio. Depois então vamos lá. Só lembrando, Davi falou com a sua alma, falou com os seus inimigos, tornou a falar com a sua alma, agora Davi vai falar com o povo de Deus. Olha o versículo 8 comigo. Ele vai falar a respeito da confiança. Na primeira parte, Davi vai dizer que a confiança em Deus deve ser todo o tempo. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. A confiança em Deus, irmãos, precisa ser contínua. Em tempos de prosperidade, em tempos de escassez, em tempos de guerra, em tempos de paz, em tempos de saúde, em tempos de doença, em tempos de quietude e em tempos de calamidade. É uma confiança contínua. Aí o pastor Hernandes Dias Lopes, do qual eu tenho tirado esses estudos, ele vai dizer a seguinte frase que eu achei muito interessante: não confia em Deus quem não confia nele em todo o tempo. Preste atenção nisso. Não confia em Deus quem não confia nele em todo o tempo. Ah, mas nisso eu confio, nisso não. Isso eu entrego nas mãos de Deus, isso não. Eu confio em Deus, mas nem tanto. Para com isso. Quem não confia em Deus em todo o tempo, ou quem não confia em Deus integralmente, ou quem confia em Deus e também em outras coisas, na realidade é um incrédulo. Misericórdia. É um incrédulo, não confia de fato no Senhor. Aí Davi vai falar da inutilidade da confiança nos homens. Olha o versículo 9 comigo. Somente vaidade são os homens plebeus. Plebeu é aquele homem que não tem, não faz parte da corte do rei, não tem uma função de destaque na corte, não faz parte da realeza, ok? Falsidades de fina estirpe, são esses. Pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Jesus. O que Davi está dizendo aqui? A vida fútil, ela não era algo restrito a classes sociais mais altas, mas também as mais baixas. A vaidade, e a ideia de vaidade, irmãos, é algo tão fútil, tão sem sentido, que a
a expressão ou uma ideia que se pode ter dessa palavra da Bíblia é de bola de sabão, sabe? Pá, daí, pá, acaba. Não dura muito, é leve, flutua. Né? Davi está dizendo, olha, é inútil confiar nos homens. Todas as classes sociais estavam envolvidos nessa falsa confiança, mas não passava de inutilidade. Como uma neblina, a vida dessas pessoas que confiam nos homens, a vida dessas pessoas que valorizam a vaidade, são como fumaça, como bola de... Está lá, aparentemente bonita, algumas são bonitas, né? Às vezes, quando a gente é criança, quanto maior, aí fica lá, olha o tamanho da pá, se esvai. Essa é a vida dos homens. Aí bota numa balança. E a ideia aqui é, sabe aquela balança de pratos que tinha antigamente? Um prato do lado, outro prato do outro. Então você bota um peso aqui e outro peso aqui. E o produto aqui, né? Aí você vai, antigamente era assim, né? Os mais antigos entenderão. Pois é. Vai dizer que não se lembra não, que você se lembra, tá? Só a Roberta que talvez não. Você tem, né? Pois é. Mas imagina colocar fumaça, ou colocar uma bola de sabão num desses pratos. O que vai acontecer com a balança? Não vai se mexer, é isso. Não vai se mexer. É isso. Se nós julgarmos os pobres e os ricos, não pela aparência que têm, ou pela aparente quantidade que possuem, mas pelo peso, não vale nada não, gente. Não pode enganar ninguém não, tá? É essa a ideia. E Davi então vai reforçar no versículo 10 essa falsa confiança nos homens, nós vimos no versículo 9, mas também tem aqueles que confiam nas riquezas. Olha o versículo 10 comigo. Não confieis naquilo que extorquis. Extorquir é ganhar, é ter um lucro de maneira errada, né? Ter um lucro ilegal, ok? Nem vos vanglorieis na rapina, não é? É tirar as coisas dos outros. Enriquecimento ilícito. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. E não confiar em dinheiro roubado é uma doideira, né? Meu Senhor, eu não consigo, quando eu falo confiar em dinheiro roubado, o que me vem à cabeça é a situação do nosso país. Mas não é só nas esferas dos altos escalões, não, irmãos. Nós vivemos isso no nosso dia a dia. Quando você vai na esquina comprar alguma coisa, vai negociar, é uma coisa absurda o que nós vivemos. São pessoas que põem o coração nas riquezas. E no caso aqui são riquezas mal adquiridas. Mas esse problema de confiar em dinheiro não é só no dinheiro mal adquirido, não. O problema de confiar no dinheiro é confiar no dinheiro em si. Seja ganho de qualquer forma. De forma errada ou de forma honesta, mas se a confiança está no dinheiro, aí nós temos um problema. Vai lá comigo em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. É algo que você pode confiar, uma coisa instável. É algo que você pode confiar, irmão. Você sabe quando você está andando numa
pedra que tem limo. Às vezes você vai no rio, né? Aquela pedra com limo, aí você confia, bota o pé, quando cai na água, beleza, né? Pior quando não cai, mas é mais ou menos essa ideia. É uma coisa instável. Colocar a confiança em algo instável é terrível. Então, nem deposite sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, para o nosso prazer, para a nossa satisfação. Deus é quem dá. Então, a nossa confiança não pode estar nas riquezas, mas na fonte do nosso sustento. Ok? É isso que está sendo dito aqui. E, finalmente, irmãos, Davi, depois de falar com a sua alma, depois de falar com os inimigos, depois de falar com a sua própria alma de novo, e falar com Deus, agora Davi vai falar com o povo de Deus, né? Versículos 8 a 10, nos versículos 11 e 12, Davi vai falar com o próprio Deus, que nós vamos ver agora. É óbvio que isso que ele vai falar aqui nos versículos 11 e 12 tem tudo a ver com a construção que ele fez anteriormente sobre não ter confiança nos homens. Em primeiro lugar, Davi vai dizer que ao Senhor pertence o poder. Olha comigo o versículo 11. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Essa expressão é muito interessante. Uma vez disse, duas vezes falou. Uma vez falou, duas vezes ouvi. Na verdade, Davi está dizendo o seguinte, que eu tenho ouvido isso repetidamente. O poder pertence a Deus. Vamos falar juntos essa expressão, irmãos? O poder pertence a Deus. E de tanto ouvir isso, de tanto ouvir essa expressão, isso entranhou em Davi, isso foi introjetado, isso tomou o coração de Davi. O poder pertence a Deus. Todo poder pertence a Deus. É Ele quem derruba os tronos dos poderosos, é Ele quem levanta reinos, quem abate reinos. É Deus, irmãos. Ele, de fato, é o único que tem todo o poder. Mais interessante é o versículo 12, na parte A, que vai dizer assim: e a ti, Senhor, pertence a graça. Percebe o que Davi está dizendo? O poder pertence a Deus, mas a Ele pertence a graça. Irmãos, esse Deus todo-poderoso, Ele age com graça. Ele usa esse poder para agir com graça por cada um de nós. Tudo que temos, tudo que recebemos, não é fruto de merecimento, mas é graça. E podemos confiar tanto nessa graça do Senhor, e nós só confiamos nessa graça do Senhor, ou nas possibilidades que a graça nos pode, ou que a graça apresenta, devido ao poder de Deus. Deus é poderoso, então Ele pode agir com graça, Ele tem condições de agir com graça, Ele pode atender a cada pessoa em sua necessidade. Esse poder divino para o povo de Deus não é usado para o mal, mas usado para abençoar. É usado para nos socorrer, é usado para o nosso bem. Deus escolheu usar o seu poder, Ele é todo poderoso, em nosso favor, para o nosso bem. E finalmente, Davi vai dizer também no final do versículo 12, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Esse Deus que tem todo o poder, Ele é gracioso, mas Ele também é justo.
Ele vai retribuir a cada um. Ele está sentado no trono. E a gente viu no capítulo 4 de Apocalipse aquela ideia de raios e trovões que saíam do trono, remetendo a Êxodo, quando Moisés subiu ao monte para receber a lei, raios e trovões no monte. A lei é a expressão da justiça de Deus. Irmãos, Deus está sentado no trono e é o trono de justiça. Ele é todo poderoso, ele age com graça. Mas isso não quer dizer que ele também não vai agir com justiça. E ele vai dar a cada um segundo as suas obras. Entende isso? É melhor estar debaixo ou ser alvo da graça do Senhor do que ser alvo da justiça do Senhor. Nós possamos, como Davi, aproveitar as circunstâncias para pensar quem é Deus, reconhecer os inimigos que estão à nossa volta, conversar um pouco com o nosso próprio coração, com a nossa própria alma, mas continuamente reafirmar a nossa confiança e a nossa segurança no Senhor. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar? Coloque em pé, por gentileza. Te exaltamos, bendito Deus. Receba a nossa glorificação, a nossa glória, ó Pai. Receba o nosso louvor. Ó Deus, confiamos em Ti. Muitos aqui têm passado por situações bem desafiadoras. Quem sabe alguns precisam conversar com a sua própria alma para reafirmarem a confiança que têm em Ti, para reconhecerem que a salvação, a segurança que podem ter em Ti e afirmarem isso para si mesmos, fortalecendo o próprio coração. Quem sabe muitos aqui precisem declarar a sua confiança em Deus, até mesmo para os inimigos, para que eles possam entender que a confiança deles não está, ou dessas pessoas que estão sendo afrontadas por inimigos, não está nos homens. Quem sabe alguns aqui precisem declarar a sua confiança em Deus para outras pessoas, até mesmo povo de Deus espalhado que está enfraquecido na fé e precisa renovar a sua esperança. Ó Deus, venha nos fortalecer, mas também que tenhamos cuidado com as nossas vidas, que o sermos alvos da Tua graça, termos em nós a atuação da Tua graça, não seja justificativa para descuidarmos com a nossa vida diante de Ti, da nossa santidade, porque sabemos que um dia estaremos prestando contas dos nossos atos. Ó Pai, venha, por favor, nos ajudar a andar de forma digna de um povo que chama pelo Teu nome. Isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.